Israel dá 24 horas para civis deixarem Gaza e o grupo islâmico Hamas pede que ninguém saia de casa. E você vai ver também. Itamaraty confirma a morte de mais uma brasileira no conflito do Oriente Médio. Terceiro avião da FAB com repatriados de Israel chega ao Brasil. E o quarto já está em rota, com previsão de chegada para este sábado no Rio de Janeiro. Fumaça das queimadas coloca Manaus entre as cidades com pior qualidade do ar no mundo. E a gente te conta como foi a festa em homenagem às crianças nesse 12 de outubro, na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus de São Paulo. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora 1h03 pelo horário de Brasília. E vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta sexta-feira. Os confrontos entre Israel e Hamas chegaram ao 7º dia. Israelenses deram 24 horas para que civis deixem a faixa de Gaza, enquanto o Hamas pediu que os palestinos não saiam de lá, temendo um forte ataque do exército israelense. Esse prazo se encerra às 18 horas no horário de Brasília, meia-noite na região, ou seja, faltam 5 horas para esse prazo terminar. Vamos ver. Nesta quinta-feira, o exército israelense emitiu um aviso pedindo para que os moradores da cidade de Gaza deixem suas casas em direção à região sul num prazo de 24 horas. São cerca de 1.100.000 pessoas na região de risco. Um porta-voz do exército afirmou que a evacuação é para manter a segurança de civis e que retornem para suas casas apenas quando o governo israelense considerar a região segura. Para os palestinos, existe o temor de que a ordem de evacuação seja um indicativo de que o exército israelense fará ataques por terra em Gaza. Em contrapartida, o Hamas disse nesta sexta-feira aos palestinos que o pedido de Israel é uma guerra psicológica e pediu para que a população palestina não deixe o local. A Organização das Nações Unidas afirmou que esse tipo de ordem pode gerar consequências humanitárias devastadoras. O porta-voz da ONU ressaltou que a ordem também se aplica a todos os funcionários da ONU e àqueles que estão abrigados em instalações da organização. O grupo Hamas mantém reféns, enquanto Israel fechou o cerco, restringindo o acesso à água, luz e combustível, na expectativa de resgatar essas pessoas. O Egito anunciou que não permitirá qualquer êxito em massa de palestinos para o Sinai e considera qualquer movimento que leve os palestinos a migrar para o sul como uma séria ameaça à sua segurança. A passagem por Rafah é o único ponto possível para se deslocarem para Sinai. O restante da faixa de Gaza é cercado por Israel e pelo mar. Além disso, o trânsito de pessoas e mercadorias é estritamente controlado sob um bloqueio imposto pelos dois países. A tensão entre Israel e Palestina mistura política e religião e se estende há mais de 70 anos. Pois é, e até o momento, o conflito entre Israel e Hamas matou ao menos 3.099 pessoas, sendo 1.799 do lado palestino e 1.300 israelenses. Este é o pior ataque contra civis na história de Israel. E nessa manhã, os hospitais da faixa de Gaza entraram em colapso. À medida que o número de vítimas aumenta, a escassez de material médico agrava a crise, limitando a capacidade de resposta dos hospitais que já estão sobrecarregados. E o ministro das Relações Exteriores, o chanceler Mauro Vieira, está comandando a reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, em Nova York, para discutir questões relacionadas à guerra na faixa de Gaza. E o governo brasileiro fez um apelo a Israel para a abertura de um corredor humanitário entre a faixa de Gaza e o Egito. A reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas em Nova York foi antecipada para essa semana a pedido do Brasil, para propor a criação de um corredor humanitário entre Gaza e Egito. Segundo o governo, a sugestão já foi bem recebida pelo secretário-geral da ONU. O presidente Lula, que voltou a condenar os ataques do Hamas, também conversou por telefone com o presidente de Israel, Isaac Herzog, e disse que fez um apelo para a abertura do corredor humanitário. A intenção é facilitar a entrada de alimentos, água e remédios em Gaza e para que os civis que queiram sair de lá
possam ter o caminho livre. A faixa de Gaza vem sendo bombardeada por Israel desde o fim de semana, após o grupo terrorista Hamas fazer ataques no território israelense. Cerca de 20 brasileiros, na maioria mulheres e crianças, estão na faixa de Gaza e pediram ao governo brasileiro assistência para serem retirados. Segundo a ONU, mais de 423 mil pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas na faixa de Gaza. De acordo com Itamaraty, parte delas aguarda em uma escola. O Brasil já contratou veículos para a saída desses cidadãos por via terrestre até o Egito e intensificou o contato com autoridades do país. Mas, segundo o Planalto, os bombardeios israelenses na região fronteiriça de Gaza com o Egito inviabilizaram uma saída segura dos civis. Nós estamos ao vivo, agora 1h08 pelo horário de Brasília. A ordem é clara e, ao mesmo tempo, muito difícil de ser cumprida. Afinal, falamos de 1.100.000 civis que receberam a missão de deixar a região norte da faixa de Gaza e partirem rumo ao sul. A ONU pontuou ainda que essa é uma ordem de evacuação impossível de ser colocada em prática sem grandes consequências humanitárias. Um movimento que levará a população de Gaza para o abismo, a níveis de miséria sem precedentes. E pela importância e relevância desse assunto nessa sexta-feira, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Para falar sobre as expectativas nesse 7º dia de conflito entre Israel e o grupo islâmico Hamas, chamo para a nossa conversa o professor de Relações Internacionais, João Estevam. Boa tarde, João. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua disponibilidade. Boa tarde, Daniela. Boa tarde a todos que nos ouvem. Professor, como falamos, o Brasil preside agora a reunião do Conselho de Segurança da ONU que trata sobre a guerra. Entre os objetivos do encontro está a criação de corredores humanitários para a retirada de civis de Gaza e também a libertação de reféns. Explica para a gente, professor, qual é a chance de se chegar a esses acordos de fato? Bom, no momento a chance é relativamente pequena para um curto prazo, ainda que seja um tema extremamente necessário para que a população palestina que vive na faixa de Gaza consiga ter condições mínimas de sobrevivência e algum bem-estar. Então, a gente precisa realmente dessa necessidade de construção desses corredores humanitários, tal como foram feitos em conflitos passados, como no caso da Sérvia, como no caso da Ucrânia. E hoje a gente pode dizer que as duas principais complicações, ou até três principais complicações, seriam a relação, por um lado, de Israel, que mantém o bloqueio a Gaza desde 2007, uma relação de negociação com o Egito para conseguir abrir a sua fronteira para a população de Gaza, o que tem sido bastante difícil, e, além do mais, também uma tentativa, uma possível negociação, inclusive com o Hamas, que é um dos grupos que tem essa possibilidade de administrar o território de Gaza. Então, tudo isso acaba levando a uma série de complicações que deixam a possibilidade de uma abertura de um corredor humanitário na região de Gaza em direção ao Egito cada vez mais complexo. Professor, o que podemos esperar após o fim desse prazo de 24 horas definido por Israel, que se encerra em menos de 5 horas? Bom, em primeiro lugar, nós não temos nenhum indício de que as forças de defesa de Israel tenham algum tipo de plano para revogar essa decisão, o que acaba por complicar ainda mais a situação, já que inclusive a própria ONU e outros estados também já se manifestaram contrários a esse tipo de ordem. Então, o que nós podemos esperar é que, em caso de essa ordem ela realmente ser executada pelas forças de defesa de Israel, a gente esperar realmente, infelizmente, uma grande tragédia humanitária, como a que vem acontecendo, mais ainda o que vem acontecendo. Lembrando que existem várias instalações, não somente ligadas à população palestina, mas também campos de refugiados, e instalações também de escolas realizadas por várias organizações não governamentais e, claro, hospitais, outras instalações que não são passíveis de serem deslocadas, os seus residentes não podem ser deslocados de maneira rápida, o que isso acabaria levando, então, a uma grande tragédia humanitária, mais ainda do que vem acontecendo.
E foram divulgadas imagens do grupo islâmico Hamas treinando para o ataque, que são essas imagens que você acompanha aí do lado da tela. Para quem nos assiste entender, essas imagens são sobre diversos treinamentos que aconteceram ao longo aí de 2 anos. E esses treinamentos foram colocados em prática nesse dia 7 de outubro. O que nos leva a crer que houve um planejamento de anos. E se houve, então, esse planejamento, a gente pode dizer que há indícios, então, de que alguém esteja, de fato, financiando esse ataque? E se sim, quem seria? Bom, a gente tem que entender que a estrutura do Hamas ela é relativamente complexa, ainda que não seja tão grande quanto outros grupos considerados terroristas por vários países, como o caso do Hezbollah, como o caso de outros grupos que atuam, por exemplo, na Síria. Então, é difícil precisar ainda o tamanho do Hamas. Mas a gente pode dizer que existem indícios, pelo menos de fontes governamentais, de que existe um financiamento tanto do Irã quanto do próprio Hezbollah em direção ao Hamas. Existe, de fato, uma cooperação, uma operação conjunta, né, uma coordenação de esforços nesse sentido, que a gente vem, inclusive, vendo com os próprios ataques que acontecem na fronteira norte de Israel com o Líbano e também com a Síria nos últimos dias. E, além do mais, a gente também não pode esquecer que o Hamas possui uma série de ativos internacionais que acabam financiando e também cooptando populações para entrarem na causa do grupo terrorista. Então, a gente acaba vendo uma série de elementos que contribuem para o fortalecimento do Hamas, e a expectativa, portanto, é que esse conflito, embora ele não seja preciso, não seja suficiente precisar a dimensão que ele vai tomar, mas é um conflito muito mais complexo do que aqueles que nós temos visto nos últimos anos. Pois é, talvez estejamos aí apenas no 7º dia de muitos dias, de meses aí de conflito. Conversamos com o professor de Relações Internacionais da Anhembi Morumbi, João Estevam. Boa tarde para você. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no nosso jornal. Muito obrigado, Daniela. Até mais. E o Itamaraty confirmou a morte de mais uma brasileira em Israel. Carla Stelzer Mendes, de 42 anos, estava desaparecida desde o início dos ataques do Hamas, desde sábado. A morte da terceira vítima brasileira dos atentados praticados pelo Hamas foi confirmada em Brasília. Carla Stelzer Mendes, de 42 anos, também estava na festa de música eletrônica perto da faixa de Gaza e foi assassinada pelo grupo extremista Hamas. O israelense Gabriel Azulay, namorado de Carla, havia sido encontrado morto na quarta-feira em Israel. A brasileira, que nasceu no Rio de Janeiro e tinha cidadania israelense, morava no país com o filho de 19 anos, integrante do exército local. Além de Carla, outros 2 brasileiros que também estavam nesse festival de música eletrônica foram encontrados mortos. A carioca Bruna Valiano, de 24 anos, e o gaúcho Hanani Gleiser, de 24 anos também. Bruna Valiano se mudou para Israel em 2015 e estudava comunicação e antropologia na Universidade de Tel Aviv. Ela também foi instrutora de tiro das Forças de Defesa de Israel entre 2018 e 2020. O 4º voo transportando brasileiros resgatados de Israel saiu nesta sexta-feira de Tel Aviv. O voo da Força Aérea Brasileira transporta aí 215 passageiros e tem previsão para chegar no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, na manhã deste sábado. A terceira aeronave da operação de repatriação dos brasileiros chegou ao Brasil nessa manhã. A primeira parada foi em Recife, onde 5 dos 69 repatriados a bordo desembarcaram. Os outros 64 passageiros chegaram por volta das 11h30 aqui em São Paulo. Até agora, o Brasil resgatou 494 pessoas que pediram para deixar Israel e negocia com o Egito a saída de cerca de 24 moradores de Gaza. E veja a seguir, fumaça das queimadas coloca Manaus entre as cidades com pior qualidade do ar no mundo. E a gente te conta também como foi a festa em homenagem às crianças nesse 12 de outubro na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus de São Paulo. Nós voltamos já, não perca!
Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta ao vivo, 1h19 pelo horário de Brasília. Voltamos com mais notícias dessa sexta-feira para você. E a fumaça das queimadas colocou Manaus entre as cidades com pior qualidade do ar no mundo. A nuvem cinzenta cobre de prédios a pontos turísticos como o Teatro Amazonas e também a Ponte Rio Negro. Encoberta por fumaça de queimadas desde as primeiras horas do dia, Manaus ficou entre as cidades com pior qualidade do ar no mundo. A plataforma Selva, que monitora os níveis de poluição do ar na capital, mostra que a qualidade do ar está péssima em pontos da cidade. A situação é tão ruim que a poluição até ultrapassa os limites da escala, que mede os níveis de partículas por metro cúbico. Numa escala que vai de 0 a 160, Manaus chegou a atingir 499 partículas por metro cúbico. A preocupação maior é em relação à saúde dos moradores. Crianças, idosos e grávidas têm apresentado problemas respiratórios e a procura por atendimento médico aumentou. O governo do Amazonas declarou que boa parte da fumaça cinza que cobriu Manaus nos últimos dias vem das queimadas em Altazes e outras cidades da região metropolitana. A fumaça das queimadas no Amazonas encobre Manaus desde agosto deste ano. Em setembro e outubro, as nuvens cinzentas se intensificaram após o registro de queimadas em municípios da região metropolitana, como Iranduba, Novo Airão e Careiro. Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais iniciaram hoje o 4º dia da operação contra o tráfico no Rio de Janeiro. Agentes ocuparam as comunidades na Maré e na Praça Seca desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira. A corporação informou que durante um confronto com criminosos no início da ação, um suspeito foi atingido. Nesse 4º dia da Operação Maré, os alvos do BOP são as comunidades Vila dos Pinheiros e Salsa, na Maré, Zona Norte, e a comunidade da Chacrinha, na Praça Seca, Zona Oeste da cidade. Os agentes ocuparam as localidades nas primeiras horas da manhã. As comunidades da Covanca, Caixa d'Água e Bateu-Monte, na Praça Seca, também são alvo da polícia. O trabalho integrado das forças de segurança durante esses 4 dias já teve como resultado a prisão de 24 criminosos, a apreensão de mais de meia tonelada de maconha e drogas sintéticas e cocaína, mais de 10 fuzis e 101 veículos, sendo alguns de luxo, também foram apreendidos, além de 42 toneladas de barricadas terem sido retiradas das ruas. A Secretaria de Administração Penitenciária, que é parceira na ação, também confiscou 248 aparelhos celulares em Bangu 3 e 4. Em 3 dias de operação, já foram contabilizados 20 milhões de reais de prejuízo para as organizações criminosas. A Operação Maré acontece devido às mortes dos 3 médicos na Barra da Tijuca na última semana. Os alvos da Operação Maré são criminosos do Comando Vermelho e do 3º Comando Puro. A ação é a maior já realizada com o uso de tecnologia aliada à inteligência e investigação. Equipamentos com drones com câmeras que fazem mapeamento de áreas em 3D e uma câmera com zoom de longo alcance são utilizados e têm capacidade de reconhecimento facial e identificação de placas de veículos. E neste 12 de outubro, centenas de crianças foram homenageadas na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus aqui em São Paulo. Afinal, o dia foi todo delas. A Festa dos Pequenos contou com muita brincadeira, diversão, aprendizado e, claro, muito louvor a Deus. Vamos conferir juntos na reportagem da Maria Clara Leite. Mãozinhas carimbadas com coroas como um passaporte para entrar no reino dos céus. O tema da festa deste ano. As crianças precisam ter voz e vez, oportunidade de realmente cumprir-se aquilo que a palavra de Deus diz. Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais, deles é o reino dos céus. O evento realizado pelo Ministério Crianças que Vencem, na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo, começou com a palavra. A Bíblia diz, quem não conhece Provérbios 22:6, você conhece o que diz lá? Ensina o caminho ao pequenino, que quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Em seguida, teve muito louvor a Deus e, claro, muita diversão. Contente estou em meu coração, aos céus eu vou, essa é minha canção.
Vários corais se apresentaram na festa. Coral de Guaianazes, Hermelino Matarazzo e São Mateus. Além do SIG, das crianças que vencem, da sede São Paulo, ao som da banda JQV Team. E o evento também contou com a participação do grupo Graça Dance Team, com várias coreografias. Depois de coroadas, as crianças ganharam a missão de coroar os adultos. E a emoção tomou conta. Quero ser como criança, te amar pelo que é. Sem adulto, sem a coroa ainda, crianças. Vamos lá, vamos trabalhar, crianças. Voltar à inocência e acreditar em ti. Na sequência, o palhaço Zigue Zague chegou para trazer ainda mais alegria às crianças. Legal! Criançada amiga, papai e mamãe, bom dia! Nossa, quanta gente bonita aqui! Oh! Quem quer brincar? E a garotada também se empolgou com a Turminha da Graça. A turminha é uma bênção, né, para os pequeninos. Os bonecos, quando chegam, trazem a alegria de Deus para a galerinha. E a turminha, a revista está completando 18 anos deste ano. Então é uma data muito especial. Em setembro chegou uma personagem nova, Sofia, e em dezembro chega um outro personagem, o Raj. E tem mais uma surpresa para a galerinha. Agora, mês que vem, tem um clipe de animação de uma música de parabéns, ou seja, os aniversários nunca mais serão os mesmos, serão agora com a Turminha da Graça. Fica essa novidade quentinha para encerrar esse Dia das Crianças mais do que especial na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo. Olhe, pelas imagens, eu não sei dizer quem se divertiu mais, não. Se foram os pequeninos ou se foi aí os papais e as mamães, foi uma grande festa, não é mesmo? Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Não se esqueça que daqui a pouquinho, a 1h50, a Bruna de Jaimo chega com mais informações dessa sexta-feira para você. Uma ótima tarde e até mais.